Aprenda neste curso vários recursos do Excel que permitem ter um melhor controle sobre os dados e conseguir resultados mais precisos e claros. Escolha o que deseja fazer, ou peça ajuda de seu professor. Escolha o que deseja fazer, ou peça ajuda de seu professor. Veja nesta aula como determinar o que o usuário poderá digitar ou inserir em cada célula, criando regras de validação. Em muitos momentos, torna-se necessário limitar os valores que poderão ser inseridos nas células de uma planilha. Talvez sejam informações que serão usadas para algum cálculo ou função, ou que devem ser precisas ao serem apresentadas. Independentemente de qual seja o caso, há momentos em que não podemos permitir que os usuários insiram qualquer valor em uma ou mais células. Para nos ajudar neste sentido, o Excel conta com o recurso de validação de dados. Esta validação é uma comparação que o Excel faz com o que está sendo digitado e o que foi definido para aquela célula. Em outras palavras, a validação de dados faz com que o Excel só aceite aquilo que nós determinarmos. Após conhecer este recurso do Excel, você verá como isso é simples e, ao mesmo tempo, muito interessante. Para começarmos a entender como funcionam as regras de validação, vamos abrir uma pasta de trabalho pronta. Mas, para que não percamos tempo, deixe que eu faça isso para nós. Muito bem, estamos com a pasta de trabalho aberta. Com ela poderemos ver alguns tipos de validação de dados. Para começar, vamos criar uma validação para o ano letivo. Vamos determinar que só poderá ser informado um ano acima de 2010. Então, como primeiro passo, clique na célula G3. Dê um clique na guia Dados. Clique na seta deste botão chamado Validação de Dados. A opção que nos interessa é a primeira. Clique em Validação de Dados. Estamos com a janela Validação de Dados aberta. Na guia atual, definimos os parâmetros do que será permitido e, consequentemente, do que será bloqueado. Para definirmos isso, clique na caixa de listagem Permitir. Veja que temos várias opções disponíveis. Podemos escolher o tipo de informação ou dado que será analisado. Podem ser números, informações de data ou hora, uma lista e assim por diante. Para nosso caso, clique sobre Número inteiro. Com esta opção, podemos definir um valor ou intervalo de valores para serem aceitos em nossa célula. Clique sobre a caixa Dados. Através desta caixa, podemos determinar uma condição de comparação. Para nosso exemplo, clique na opção É maior ou igual a. Com isso, informamos que serão aceitos apenas valores de anos iguais ou superiores ao que definirmos. Clique na caixa Mínimo. Vamos informar agora o valor mínimo aceito na célula. Digite o ano 2010. Muito bem, a regra para a validação está definida. Temos ainda aqui esta caixa para determinar se a célula aceitará ficar em branco ou não. Vamos manter a caixa marcada para que, se a célula estiver em branco, a regra seja ignorada. Clique no botão OK. Vamos testar a validação que criamos. Digite o seguinte ano, 2008. Pressione a tecla Enter. Veja que uma mensagem é exibida indicando que o valor que digitamos não é aceito. Isso quer dizer que a regra está funcionando, pois inserimos um ano menor do que o permitido. Clique no botão Cancelar.
Agora vamos inserir um valor válido. Digite o seguinte: 2010. Pressione a tecla Enter para confirmar. Ótimo, agora o valor foi aceito sem problemas. Vamos testar a validação em outra situação. As notas dos alunos devem ser inseridas sempre entre 0 e 10. Então vamos criar uma regra que determine isso. Primeiro, clique na célula B6 e arraste até a célula E18. Clique diretamente no botão Validação de dados. Dê um clique na caixa Permitir. Nesta caixa vamos inserir uma opção numérica diferente. Clique na opção Decimal. Vamos usar esta opção devido ao tipo de valor que está sendo digitado para as notas. Queremos que seja verificado se o valor digitado está entre outros dois valores, assim esta opção de comparação já está correta. Dê um clique então na caixa Mínimo. Vamos informar o menor valor permitido. Para isso, digite 0. Pressione a tecla Tab. Digite o maior valor permitido, 10. A regra está criada. Mas podemos melhorar a execução dessa validação. Dê um clique na guia Mensagem de entrada. Nesta guia podemos determinar uma mensagem para informar ao usuário o que ele deve inserir na célula com a validação. Dê um clique na caixa Título. Digite o seguinte título: Valor para nota. Clique na caixa Mensagem de entrada. Digite nesta caixa: Entre com as notas com valor entre 0 e 10. Clique no botão OK para confirmar. Note que, por já estar com a seleção nas células com validação, a mensagem está sendo exibida. Esta mensagem irá aparecer toda vez que uma das células com a regra for selecionada. Vamos testar a validação. Clique nesta célula, aqui. Digite o seguinte valor, 12. Pressione a tecla Enter. Veja só, por se tratar de um valor maior do que o permitido, somos impedidos de continuar. Clique em Cancelar. Apenas para comprovar o funcionamento da validação, digite um valor válido, 9,6. E pressione Enter para confirmar. Excelente, não há muitas dificuldades para trabalhar com este recurso, não é mesmo? Agora vamos ver uma outra opção de validação que pode ser muito útil em alguns casos. Aqui temos a matéria a que as notas se referem. Veja que, deste outro lado, temos uma lista com as matérias que estão disponíveis na grade do curso. Então vamos determinar que somente estas matérias que estão na lista poderão ser usadas. Para isso, precisamos primeiro definir um nome para essa lista. Clique na primeira matéria e arraste até aqui. Com as células selecionadas, clique na caixa de nome. Talvez você se lembre de que esta caixa identifica as células para nós. Mas, neste caso, vamos utilizá-la para identificar um grupo de células. Digite o seguinte nome sem acento: Matérias. Pressione a tecla Enter. Muito bom, agora todo o grupo selecionado é identificado por esse nome. E nós vamos utilizá-lo em nossa validação. Clique na célula B3.
Clique no botão Validação de dados. Dê um clique na guia Configurações. Vamos começar a definir o critério para a validação. Clique na caixa Permitir. Dê um clique na opção Lista. Com esta opção temos esta caixa chamada Fonte. Com ela podemos escolher as células ou lista delas para que o Excel se baseie. Como esta caixa está marcada, será aberto um menu suspenso ou caixa em forma de lista, com o conteúdo da lista que criamos. Clique na caixa Fonte. Digite nesta caixa igual Matérias. Estamos informando então que a fonte da lista está no conjunto de células chamada Matérias. A regra aqui está definida, mas vamos personalizar algo nessa validação. Dê um clique na guia Alerta de Erro. Nesta guia podemos controlar como será a caixa de mensagem que aparece quando um valor incorreto é inserido. Clique na caixa Estilo. Veja que nesta caixa podemos escolher o estilo de alerta a ser apresentado. Vamos manter o que está. Clique novamente na caixa Estilo. Clique na caixa ao lado Título. Vamos inserir um título para a caixa de mensagem. Digite o seguinte então: Matéria incorreta. Vamos também informar uma mensagem. Clique nesta outra caixa. Agora digite: escolha uma matéria que faz parte da grade do curso. Defina a mensagem de alerta. Clique no botão OK. Vamos ao nosso teste. Digite a seguinte matéria: Música. Para confirmar, pressione a tecla Enter. Veja a mensagem de alerta que está sendo mostrada agora. Está padronizada pelo que informamos. Assim fica mais claro para o usuário o que está errado. Clique no botão Cancelar. Agora, em vez de digitar a matéria, vamos escolhê-la na lista. Dê um clique na seta ao lado da célula. Dê um clique em Química. Muito bem, agora podemos não ter o controle da matéria informada, como escolher facilmente as disponíveis. Mas pode ser que, em alguns casos, seja necessário retirar a validação que foi aplicada. Isso também é simples de fazer. Vamos tirar a validação da célula atual. Clique no botão Validação de dados. Dê um clique neste botão, Limpar tudo. Clique no botão OK para concluir. Apenas para testar, digite Música. Pressione a tecla Enter. Veja que a alteração da célula foi aceita normalmente. Mas vamos desfazer estas últimas alterações. Clique na seta do botão Desfazer. Clique sobre a segunda opção. Pronto, estamos com a planilha com todas as validações. Para finalizar esta aula, clique no botão Salvar. Olá! Vimos que às vezes pode ser necessário limitar os dados que poderão ser inseridos nas células de uma planilha. Nessa aula,
Aprendemos a criar regras de validação, que servem para determinar o que podemos digitar em cada célula. Não se esqueça de praticar, pois esse é um recurso bem interessante. Até mais. Chegamos assim ao final de mais um tópico. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Próximo Tópico para dar sequência em sua aula.